Então, pessoal, mais um vídeo aqui para abordar sobre uma reportagem sobre a obrigação das vacinas aqui no DF, onde eu moro. Veja só a matéria. A Câmara Legislativa do DF aprovou em primeiro turno, nesta terça-feira, um projeto de lei que torna a vacina contra a Covid-19 obrigatória na capital. Segundo a proposta, a população deve apresentar um comprovante de vacinação em todos os atos administrativos do governo do DF, bem como para ter qualquer acesso e benefício social e matrícula na rede de ensino pública e privada. Por exemplo, a proposta ainda precisa passar por mais uma votação antes de seguir para a sanção do governador Ibanez Rocha. Aí segue o projeto de lei, é de autoria do deputado distrital Chico Vigilante, CFDP. Durante debate entre os parlamentares, parte do plenário avaliou que a obrigação da imunização fere direitos individuais, enquanto o outro considera a vacinação uma medida essencial para a saúde coletiva na pandemia, sempre essa justificativa. Foram 10 votos favoráveis aos votos contrários dos deputados Delmácio, republicano, do PSDB. Enfim, isso é um total absurdo. Isso fere direitos fundamentais da gente. Parece que a pandemia está servindo como pretexto para fazer... Parece não, né? Está fazendo um pretexto para várias arbitrariedades dos governantes, dos governadores e dos deputados. Enfim, lamentável, é um absurdo, porque fere diretamente os direitos individuais e indisponíveis constituídos pela Constituição. Mas eu vou abordar agora, mais para frente, sobre minha visão sobre um artigo da Constituição Federal. Então aguarde. Realmente é deplorável tudo isso que a gente está vivendo, onde vacinas experimentais estão sendo colocadas. Até o Bolsonaro, que antes não era a favor, agora já é a favor e já inclusive aprovou o uso de vacinas, quer dizer, a compra de vacinas de outros países, da AstraZeneca, se não me engano, e da de Oxford e da Pfizer também. É simplesmente lamentável. E isso tudo que você está pensando, se é só no DF, vai se estender também para outros estados. Isso é só questão de tempo, porque isso aí vai se estender, vai se Outra arrastar coisa e que vai eu quero ser o abordar modo é padrão, né, uma da coisa que eu elite. pensei e eu quero mostrar um artigo da nossa Constituição, o primeiro artigo, no parágrafo único. Mas antes de comentar sobre ele, é importante mencionar de onde surgiu as bases históricas e filosóficas da nossa Constituição atual, de 1988. Surgiu dos idealistas e filósofos iluministas do século XVIII, com Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu, o grande precursor dele, nosso atual modelo, foi o Montesquieu. Dentre uma república sendo tripartite, o judiciário, administrativo e executivo e legislativo. Na verdade, o administrativo está dentro do executivo. Todos interdependentes e autônomos entre si, só podendo um intervir em outro poder nos casos estabelecidos em lei. Sendo assim, essas raízes históricas fundamentaram nossa Constituição, além do que muitos dizem ter um viés comunista ou socialista, o que eu particularmente também concordo, mas que na prática o estado de bem-estar não funciona. Vou ler o artigo 1 da nossa CF e comentar sobre isso, sobre a minha visão a respeito dele, para vocês refletirem sobre isso. O primeiro, que trata dos princípios fundamentais da República. Isso aqui eu vou desconsiderar, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da iniciativa e o pluralismo político. Então eu vou abordar o que? Sobre o parágrafo único, que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que quer dizer isso? Eu vou explicar. Na minha visão, na teoria que todo poder deveria emanar do povo, no entanto, na prática, sabemos que não é bem assim. Nós elegemos governadores e deputados de forma indireta para nos representarem. É como se estivéssemos delegando nossos poderes a eles. Porém, eles não se preocupam tanto assim depois que ganham esses votos. E outra coisa, os meios diretos que a Constituição cita são dois.
O plebiscito, que é uma forma de consulta anterior à lei, para o povo se manifestar sobre um determinado assunto, e o referendo, que é uma forma de ratificar uma decisão já proferida, seja pelo Congresso ou uma Assembleia Estadual de algum estado do Brasil. Enfim, nenhum desses instrumentos, na minha visão, alteram muito a coisa. Haja vista que poucos são acionados pelos nossos deputados e governantes que decidem, na sua grande maioria, baseado em instrumentos como decretos, como o que estamos vivendo atualmente sobre efeito de decretos e lockdowns constantes, de forma obrigatória e arbitrária. Sendo assim, essa Constituição, na minha visão, não passa de teoria, porque na prática o poder não emana do povo, mas de governantes e deputados que fazem acordos políticos, costuras, se vendem para o sistema em benefício sempre deles, e não nosso. Reflita e pense mais sobre isso, e vai chegar nessa mesma conclusão que eu cheguei. Portanto, outra coisa que eu quero falar a respeito é sobre as manifestações dos bolsonaristas em relação aos lockdowns impostos e as tomadas pelos militantes e os militares do poder, o que é constitucionalmente não tem apoio nenhum. É bom ser dito isso, que constitucionalmente não tem amparo legal para isso. A única coisa que pode ser feita é uma ação interventiva da União, uma ação interventiva federal em cima dos estados e municípios. Eu tinha recentemente dado minha opinião em outro vídeo, mas quero mudar e deixar bem claro que cada um que deve pensar se vale a pena mesmo ou não e tomar sua decisão de sair às ruas e lutar pelos seus direitos, que é legítimo por sinal. Mas como estamos vivendo um pico de alta de aumento de casos da doença, cabe apenas mencionar cada um é responsável a tomar o seu direito e decisão sobre isso. Fica a critério de cada um, só digo isso, pois querendo ou não é um risco nesse atual estágio, onde as pessoas vão se aglomerar e ainda pode ser repelida pelo Estado, pelos policiais. Desse modo, cada caso é um caso. Quem for às manifestações, tome bastante cuidado para não se infectarem e exerça seu direito legítimo de protestar contra os governantes opressores. Então, se gostou desse vídeo, peço que gentilmente curta e compartilhe o mesmo e até o próximo vídeo.